A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Esta feita vamos estar na lição de número 7, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Hebreus e Tiago, carta de Tiago. E a lição de hoje, lição de número 7, e o assunto da lição é: agora temos livre acesso a Deus. A lição de número 7, ela está inserida no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Como sempre, a lição de número... As lições sempre vêm com 3 objetivos. Os objetivos bem definidos. O primeiro é contrastar os sacrifícios levíticos com o sacrifício definitivo de Cristo. O segundo é encorajar a confiança no poder deste sacrifício para nos aproximar de Deus. E o terceiro é estimular os alunos a permanecerem na fé e na comunhão. Pois bem, o texto áureo da lição ele vai nos trazer dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, né? Em Hebreus capítulo 10, 19 a 20, está dizendo: pelo novo e vivo caminho, por este caminho que foi aberto, por essa véu que foi rasgado, que é a carne, que é o corpo de Cristo, a sua carne foi rasgada como véu. A verdade prática vai dizer: o véu foi rasgado por mãos invisíveis, de cima para baixo, indicando que a salvação vem do alto para baixo, vem de Deus para os homens, vem do céu para a terra. E a introdução à lição ela vai dizer: após reiteradas afirmações sobre a eficácia da morte de Jesus para perdão de pecados, nos versos de 1 a 18, o autor convida os leitores a se aproximarem de Deus com ousadia. E diz ele: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O primeiro ponto vai dizer: o sacrifício eficaz, sacrifício perfeito. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, né, dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos as ofertas ou os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles ofereciam. Ou seja, o sacrifício eficaz ele foi feito de uma vez por todas. O sacrifício requerido na lei, eles tinham que ser feitos toda vez que a pessoa pecava, toda vez que a pessoa cometia um delito. Apresentava ao sacerdote com um animal para derramar um sangue inocente. E de ano em ano, uma vez, um dia no ano, o sumo sacerdote, um dia no ano, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue de um novilho por ele e por sua casa, e depois entrava com o sangue do bode para todo o povo. Ele entrava 3 vezes nesse dia do ano. E isso era feito repetidamente. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito e foi feito uma única vez, para nunca mais. Não há mais necessidade de sacrifício. É tanto que nas igrejas costuma a gente chamar altar, mas ali não é altar, ali é um púlpito, ali é um palco, um lugar mais elevado para você se tornar em evidência quem está cantando ou pregando. Mas sacrifício é onde tem, altar é onde tem sacrifício, é onde tem a morte, a imolação de animais. E isso não existe mais. Pois bem, como ele diz que é uma cópia, que é uma imagem do que se tem no céu, nós vimos aqui, Moisés foi no céu, viu o tabernáculo original, Deus levou ele em espírito, Deus levou João, lá da ilha de Patmos, Deus levou Paulo,
Então, Deus levou Isaías. Então, Deus levou em espírito alguns homens para presenciar o real, para presenciar o tabernáculo, para presenciar o trono de Deus. E todos esses homens viram, sem sair da terra, o seu corpo, mas em espírito Deus os levou lá. O segundo tópico do primeiro ponto vai falar Jesus, o sacrifício definitivo. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E aqui vale ressaltar o sentido do segundo. Retira o primeiro para estabelecer o último. Porque se é um segundo, há necessidade de um terceiro e um quarto, porque eles são números ordinais. Assim como está escrito também lá em Romanos, que diz: o primeiro Adão foi alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Então não é o segundo Adão, como algumas traduções trazem. É o último Adão, porque depois do primeiro Adão não tem mais... só teve o último, não teve segundo, terceiro e quarto. Assim também, aqui, retira o primeiro para estabelecer o último. Foi o último sacrifício. O terceiro tópico do primeiro ponto vai dizer perdão e santificação. Na salvação, a salvação ela é dada por dois aspectos, a nossa salvação. No aspecto jurídico e no aspecto orgânico. E nós temos aqui uma diferença entre santificação e santidade. O terceiro subtópico diz assim: acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aqui fala de santidade. Na salvação, ali, quando Jesus Cristo nos salva, ali é uma salvação judicial, que está em Gênesis 2,17, que certamente morrerá, né? E se comer da árvore, certamente morrerá. E em Hebreus 9:28, né? Diz que ao homem está, agora depois desse juízo que foi estabelecido no Éden, em Gênesis 2,17 foi estabelecido o juízo: se tu comer dessa árvore, tu vai morrer. Então ali era um juízo. E em Hebreus 9:27, o cumprimento do juízo, né? Ao homem está ordenado a morrer uma vez. Quando? Lá na morte de Adão. Todo homem ficou ordenado, é uma ordem, é uma ordenança. Todo homem já nasce morto, porque nasce em Adão, o Adão caído, o Adão que caiu lá no Éden. Pois bem, essa é a salvação judicial. E a salvação orgânica está em Romanos 12:2, que aí é onde a gente vai... nós fomos santificados, agora vamos aprimorar nossa santificação na alma. Há uma transformação. Uma pessoa que é salva, ela é transformada, ela vai sendo transformada, ela vai ficar irreconhecível para as pessoas, os familiares que conheciam antes. E isso aconteceu com todos nós que passamos por um novo nascimento. A pessoa agora é outra pessoa, está mudada, está diferente. E é realmente essa santificação que a gente vai aprimorando. A diferença entre santificação e santidade. Pois bem, nessa lição aqui nós vamos trazer aqui entre o ponto 2, entre o ponto 1 e o 2, está a indumentária do sumo sacerdote. Está o tabernáculo, né, o sumo sacerdote. Aqui, como está falando do sacrifício eficaz e da cópia do tabernáculo que Deus mostrou para Moisés, Deus levou Moisés no céu e ele viu lá em espírito. E aqui, ainda nesse tópico, está trazendo a indumentária da vestimenta do sumo sacerdote com aqui uma maquete aqui do tabernáculo.
Isso tudo tem uma simbologia com Cristo, com o corpo de Cristo, né? A vestimenta do sumo sacerdote tem coisas interessantes aqui, nós destacamos aqui alguns pontos e queremos deixar para você a título de informação, né? De curiosidade. Por exemplo, na vestimenta do sumo sacerdote, nós temos aqui os utensílios, né? Dentro do tabernáculo tem 6 utensílios. E por que não 7, né? Se Deus gosta muito do número 7, perfeição. São 6 representando o homem, porque todo esse tabernáculo ele simboliza a situação do homem, do reencontro do homem com Deus, de Deus rasgando o véu para vir se encontrar com o homem, porque o homem estava se escondendo de Deus, como nós vimos na lição passada. O homem se escondeu de Deus, o primeiro véu, como nós falamos na lição passada, ele foi instituído por Adão lá no Éden, quando ele se esconde atrás de árvores, e aí faz ali um véu com folhas, faz um véu com árvores. Aí depois nós vimos o cumprimento desse véu com o povo, quando Deus chamava Moisés para conversar, e o povo não aguentava olhar e nem ouvia a voz de Deus, que a voz de Deus não é a nossa voz, ele não fala idiomas. A voz de Deus eram trovões, eram som de vento, relâmpagos, é assim que Deus fala, e o povo não aguentava. Aí o povo chega para Moisés, olha só o que o povo faz. Moisés, nós não damos conta de ouvir Deus, nós não queremos ficar diretamente com Ele. Fala tu com Ele, depois tu fala conosco. Olha só o prejuízo que o povo teve desde então. O que hoje nós não temos, porque Jesus rasgou o véu e hoje nós temos livre acesso. Mas de maneira nenhuma nós devemos clamar, pedir para o pastor, pedir para uma pessoa super ungir um irmão para dizer, não, tu fala com Deus e depois fala conosco, né? Tipo crente 6 horas por mim. A pessoa nunca se coloca para fazer as coisas, sempre pede para os outros fazer. Não que a gente não possa pedir, mas isso não no sentido de nos colocar à parte para não fazer, de não nos colocar diante de Deus. E aqui esses 6 utensílios representam o homem. O primeiro utensílio do tabernáculo, que não está literalmente numerado, não é utensílio, é a entrada, que é a porta, é Jesus. Aí nós encontramos, ao entrar na porta, que é Jesus, há necessário de morrer, né? Para nós encontrarmos com Jesus, aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Cruz simboliza morte. Então morra. Aquele que quiser vir com Jesus tem que morrer. Morrer para quem? Morrer para a carne, morrer para o mundo. Então ele entra ali no tabernáculo, ele entra, aliás, ali no santuário, ali no pátio, e aí ele entrega o animal, ali simbolizando que ele está morrendo, e é no altar de bronze, onde ele é sacrificado. Depois de sacrificar, depois de ele se render e morrer, aí vem o batismo nas águas, que é a pia de bronze. Ele agora é batizado nas águas. Aí ele entra no santuário. Entrando no santuário, ele se depara com o candeeiro, com o candelabro, com a menorá, que tem 7 lâmpadas. E 6 simbolizando o homem e a 7ª simbolizando Cristo, que é a luz do mundo. Aquele que está em Cristo não anda em trevas. E aí ele tem outro utensílio, que é a mesa dos pães, a mesa com 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, simbolizando as 12 tribos de Israel. E o pão simboliza Cristo, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. O maná não veio do céu, o maná veio dos céus. O pão vivo que desceu do céu foi Jesus. Ele fala isso para os seus contemporâneos, para os seus irmãos. Ele disse, os seus pais comeram o maná e morreram. Agora quem comer de mim, da minha carne, jamais morrerá, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí tem uma outra porta para entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo. Essa outra porta tem um altar de ouro.
né? E esse altar de ouro simbolizando Cristo também. E aqui o homem já para adentrar o seu espírito. Aqui na primeira porta entra o corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. O tabernáculo também ele tipifica o nosso corpo. O tabernáculo tem três compartimentos. Ele é retangular, mas ele tem 3 compartimentos quadrados. Porque Deus sempre ele fala na sua palavra sempre a questão do quadrado, a cidade, a nova cidade, a cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, ela é quadrada. E aqui entra no Santo dos Santos e tem o último utensílio, que é a Arca do Testemunho. A gente vê em muitas traduções a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, mas na realidade o nome original é Arca do Testemunho. Por quê? Porque ela está testemunhando de Cristo. Ela tem 3 utensílios dentro dela, objetos dentro dela, que tipifica a ressurreição, né? Que tipifica a palavra e tipifica Jesus sendo o pão da vida e a ressurreição no caso da vara de Arão que floresceu. Pois bem, são 3 utensílios: a vara de Arão, um pote de ouro com maná que não se estraga, como a palavra de Deus diz que o maná não podia ser colhido para comer no dia seguinte, porque estragava, e as pessoas que teimavam e apanhavam e colhiam o maná para guardar, realmente apodrecia, mas o maná que Deus mandou separar dentro da arca nunca apodreceu, e é esse que está guardado, que Jesus, lá em Apocalipse, ele vai dizer: aquele que vencer, ele vai dar do maná escondido. Então aqui nós temos, nesse tabernáculo, simbolizando o nosso corpo, né? Porque Deus, ele quer habitar entre nós. O tabernáculo, ele ficava entre as 12 tribos, como nós vimos na lição passada, 3 tribos de cada lado. São 4 lados do tabernáculo, né? Que o tabernáculo todo é retangular, mas dentro desse retângulo tem 3 partes quadradas, que são os 3 compartimentos representando o corpo, alma e espírito. O corpo se entrega no primeiro, aqui na porta, né? Como sacrifício no altar de bronze. A alma é transformada na luz do candelabro e se alimentando do pão, que é a mesa dos pães, que é Jesus. E o espírito entra no Santo dos Santos. Então, corpo e alma e espírito. Então, vamos para a indumentária aqui da veste do sacerdote, do sumo sacerdote. A veste do sumo sacerdote, né, todos os tecidos e tudo, que tem todo um simbolismo, mas nós vamos nos ater, por conta do tempo aqui, acerca do éfode. O éfode é aquela parte onde tem essas pedras, né? Aqui são 12 pedras, são 4 camadas de 3, aliás, não é 4 camadas, são 4... São 4 fileiras, né, de pedras, 4 de 3, assim como as tribos estão 4 divididas em 4, de 3 tribos rodeando o tabernáculo, assim também tem aqui no peitoral do sumo sacerdote. Observamos aqui que essas pedras no éfode, né, na cobertura, ela simboliza cobertura. E essa cobertura que está no sumo sacerdote, ela também esteve em Lúcifer. Lúcifer foi o sacerdote do primeiro mundo. Se você olhar lá também em Ezequiel, capítulo 28, você vai ver a cobertura de Lúcifer. É a mesma cobertura que você vai ver em Êxodo, também aqui no peitoral do sumo sacerdote arônico, né? Então, essa mesma cobertura, a diferença é que Lúcifer, ele troca as 3 pedras que simboliza Cristo, né? Ele troca ela pelo ouro. Você pode ver a lista lá em Ezequiel 38 e a lista lá em Êxodo, né? Você vai ver quando você vê essa diferença. As 3 pedras que o Lúcifer despreza,
a jacinto, a ágata e a ametista. E não é à toa, não é por acaso que ele não aceita essas pedras. E aí ele coloca o ouro, e o ouro não é pedra, o ouro é metal. E esse peitoral e essa cobertura que tem na cidade, o fundamento da cidade são 12 pedras, e elas estão aqui. O fundamento, a cobertura do éfode é 12 pedras, né? Só que quando foi para Lúcifer, ele tirou essas 3 pedras que simbolizam Cristo. E aí ele coloca o ouro, e o ouro não é pedra, o ouro é metal. Então jamais o ouro poderia fazer parte dessa parte aqui do peitoral. E o ouro representa realeza, reino. Não existe nenhum reino que não tenha ouro. Mas o ouro nas mãos erradas, com o propósito errado, ele traz desgraça, ele traz a morte, né? Observe ali o povo de Israel quando sai rico do Egito e leva todo o ouro do Egito, e aí sem propósito, nas mãos erradas, o que aconteceu? Logo eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Pois bem, então por que essas 3 pedras que Lúcifer rejeitou, e ela faz parte do éfode do sumo sacerdote, por que ela representa Cristo? A pedra de nome jacinto simboliza mansidão. Jesus é manso, Lúcifer não é. A ágata simboliza simplicidade, Jesus é simples. E a ametista simboliza humildade. Quando ele diz ali em Mateus 11, 27, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Então, aquilo que está nas 3 pedras, que Jesus é manso, simples e humilde, Lúcifer troca pelo ouro e ele mata, rouba e destrói. Porque ele trocou essa pedra. E isso aqui é uma chave. Isso aqui é um código para a gente entender mais a Bíblia, para entender mais porquê das coisas. A Bíblia ela é cheia de códigos, cheia de chaves, né? E é o que nós chamamos de o espírito por trás da letra. Só a letra a gente não se sacia, a gente não encontra a resposta. É necessário que o Espírito Santo revele o que está por trás da letra. E também na indumentária do sumo sacerdote, você vai ver que lá no pé, na barra lá embaixo desse manto, né, dessa túnica azul, lá na barra tem os sinos e tem romãs. A romã, ela é uma das culturas de Israel. Israel tem 7 culturas agrícolas, né, entre grãos e frutos. E a romã é a 5ª cultura. Observe, a lei dada a Deus para Moisés são 613 mandamentos. E não é coincidência. Por que a romã está lá embaixo dessa túnica azul? Está na barra, né? É porque a romã ela tem 613 sementes. A romã é uma fruta. Ela tem 613 sementes. Caso você abra uma e ela não tenha algum problema na formação dela, mas na realidade ela tem 613 sementes, simbolizando 613 leis, né? E observe que essas 613 leis, 365 são proibitivas, são de conselhos, não faça, não coma, não fale isso. 365 simbolizando uma por dia do ano, o cuidado de Deus para conosco, 365 dias. Então, tudo isso tem a ver, nada é por acaso na Bíblia. 613 leis, lá embaixo da roupa do sumo sacerdote tem a romã, que tem 613 sementes. E que nós devemos ter essa semente, para aí nós somos, a parábola do semeador, nós devemos semear. Semear a lei de Deus, semear a palavra de Deus, né? E a palavra vai dizer, quão formosos são os pés sobre os montes, sobre qualquer lugar que andam caminhando, semeando. Pois bem, essas são curiosidades acerca da cobertura
E essa cobertura, ela vai justamente dizer por que Deus não matou Lúcifer quando eles obedeceu, ele não deixou de existir. Porque ele tinha essa cobertura. Quem Deus cobre, Deus não mata. Assim também aconteceu com Arão. Arão e Miriam se levantaram contra Moisés e Deus entrou no meio, tomou as dores e disse: por que vocês estão falando isso do meu servo Moisés? E Deus lança ali um juízo sobre os dois, mas só cai em Miriam. Mas se você observar a palavra lá, foi para os dois. A lepra não pegou Arão por conta dessa cobertura. Amém? São curiosidades que é muito importante no aprendizado da palavra do Senhor, da palavra de Deus, para nós entendermos os pormenores, entendermos por dentro da palavra de Deus. O segundo ponto, aqui já vamos, livre acesso a Deus. O segundo ponto fala livre acesso a Deus, tendo intrepidez. Tendo intrepidez é tendo ousadia. Nós temos que ser ousado. Jesus vai falar para os discípulos, chega um cidadão e disse: mestre, o meu filho está terrivelmente endemoniado, ele tem um espírito de epilético e toma e leva para o fogo e leva para a água. E eu levei aos teus discípulos e eles não puderam expulsar esses. Aí Jesus chama o menino, chama os discípulos e disse: vocês, até quando eu estarei convosco? Estarei no meio de vocês. Né? Como quem diz assim: eu já lhes dei poder, autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. E o que falta? Falta intrepidez, falta coragem. Nós não dependemos da fé, a fé é um dom, Deus nos deu fé. A fé é um dom de Deus. Eu não tenho fé. Tem, você é salvo, você tem um dom. Isso foi nos dado, assim como a salvação. A salvação é um dom, é uma dádiva. E o que nós devemos? Nós não temos coragem de usar o dom. Jesus só vai dizer assim para a gente usar, para a gente falar. Só que não é no nosso nome. Como os discípulos saíram de 2 em 2 e voltaram: mestre, aconteceu coisas terríveis, tu não tá nem aí para saber, né? No teu nome os espíritos se submetiam a nós, as enfermidades. Aí o que Jesus vai dizer? Cuidado com isso. Não é vocês, sou eu. Não é o nome de vocês, é o meu. A senha, o código é o meu nome. Não vão se ensoberbecer por conta dos espíritos se submeterem a vocês. Pelas enfermidades saírem por conta de vocês, não é por conta de vocês. E isso é que é o engano do homem, isso é o engano do crente. Nós temos o poder e a autoridade, agora devemos usar, temos que ter coragem de usar. A nossa fé tem que chegar até o ponto de usar. Até o ponto de nós determinar. A fé é só para isso. Não é fulano tal orou ali porque a fé é muito grande, não é por aí. Até porque Jesus disse que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, e não do tamanho como muitos dizem. Lá está escrito como. Ou seja, ela é pequena, ela é a menor das sementes das hortaliças, mas ela dá resultado. Dá resultado porque ela é plantada na terra para dar resultado. E nós somos deixados na terra para dar resultado. Só devemos ter coragem de erguer a mão, pela imposição de mãos, orar, e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, pela imposição de mão orar e as enfermidades saírem, pela imposição de mão orar e repreender os espíritos imundos, mas em nome de Jesus. Mas nós temos que ter essa coragem para fazer. Amém? No caso aqui, ainda do segundo tópico, fala sobre o perdão. Eu queria só dar, para concluir, para passar para o terceiro, que eu esqueci aqui. Sobre o perdão. Acerca do perdão, nós temos uma situação ali da mulher adúltera, que foi perdoada pelos seus acusadores. Quando ela foi perdoada pelos seus acusadores, João 8, 10 e 11, Jesus pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem mais nenhum, foi embora. Depois vai, eu também não te condeno. Ou seja,
Se Jesus nunca vai condenar alguém que já foi perdoada. Porque se ele é a salvação e o perdão em pessoa, como é que ele vai ficar menor do que nós se nós perdoamos e ele vai condenar? Então aquela multidão perdoou a mulher e Jesus também perdoou, ele vai e diz, também eu não te condeno. Então, passando para o terceiro tópico aqui, vai dizer o novo e vivo caminho, o véu rasgado, coração sincero e a participação da igreja. Então, o véu rasgado pelo novo e vivo caminho, né? Pelo véu que se rasgou, que simbolizando a carne de Cristo que foi rasgada. E aqui nós temos acesso agora ao trono da graça. Nós temos acesso agora ao trono de Deus. Nós temos o livre agora para entrar direto para falar com Deus. Claro que necessitamos ainda do código, da senha, que é no nome de Jesus. Em meu nome, tudo que pedires ao Pai em meu nome, a gente recebe. Então nós temos que usar, nós temos que ter coragem, temos que ter intrepidez. Não, tem gente que ainda coloca o véu, ainda fala para a irmã do ciclo de oração, fala para o pastor, fala não sei para quem. Não, você agora tem livre acesso. Agora a chave é você ser verdadeiro, você assumir a sua culpa, você assumir que errou. Essa é a chave para você entrar na presença de Deus. O segundo subtópico do terceiro vai dizer coração sincero. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavada o corpo com água pura. Aqui arremetendo aqui lá o tabernáculo, né? Quando a gente morre ali no altar do sacrifício, é lavado no batismo das águas na pia de bronze, e aí a alma agora, o corpo morre, agora a alma vai ser tratada no santuário, através da luz de Cristo, simbolizado ali pela menorá, pelo candelabro, e se alimentando da palavra, simbolizada pelos pães. É uma transformação, é a metamorfose, a metanoia do que diz a palavra de Deus. Então, esse coração sincero e puro, se apresentando diante de Deus, é o que Davi se apresenta diante de Deus, né? Pai, foi eu que eu pequei contra os céus e contra ti. Ele assumiu, foi ele. Essa é a diferença de Davi para os outros reis, para Saul e os outros. Porque ele se apresentava e dizia, foi eu, a culpa foi minha, né? Aí Deus vai naquela situação do censo que ele faz, e aí o profeta vai falar para ele que estava morrendo muita gente, e dizia, por que tu mandou contar o povo, tu querendo se exaltar? Aí Deus te deu duas alternativas, ou te dar na mão dos homens para ser julgado, ou cair na mão dele. Ele diz, eu prefiro nas mãos de Deus. Então, precisamos estar nas mãos de Deus, ou nos pés de Jesus, como Maria, irmã de Lázaro. É que Jesus diz, tu escolheu a melhor parte. Melhor parte de quê? Do corpo de Jesus. É os pés. Então, o terceiro ponto aqui, ele vai falar sobre a participação na igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Cristo. Só que a igreja hoje ela está mudada, o mundo mudou, a igreja também ela vai passando por essa mudança. Não que ela vai se acostumando com o mundo, não. Mas ela precisa ir mudando, porque na época da igreja primitiva, a pregação do evangelho era de um jeito. Há 100 anos atrás mudou, e agora já está com as redes sociais, né? Nós temos que usar de todos os meios, como diz o apóstolo Paulo. Naquela época, o apóstolo Paulo usava de todos os meios, andava a pé, andava de camelo, andava de jumento e andava de barco, né? Agora tem a internet, agora tem as redes sociais, a igreja precisa acompanhar isso. Até porque a igreja vai voltar a ser perseguida. E nós tivemos aqui na pandemia uma pequena amostra do que vai ser num futuro bem próximo. Da igreja não poder evangelizar
Mas aí nós temos as redes sociais que também o Satanás já está entrando, né, como aqui no nosso país, para proibir as redes sociais, para fechar, para cancelar. Então tudo isso é uma forma de calar a igreja, mas nós devemos usar de todos os meios que Deus disponibiliza para levar a palavra do Senhor. Por isso, agradecemos a Deus, né, acerca da igreja, participação da igreja, né, nas redes sociais, nas casas. No começo ela começou nas casas, depois no templo e agora online. Essa é a diferença e nós devemos estar ainda nas casas, ainda nas igrejas, né, e também usando as redes sociais. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa aula, pastores, professores e alunos, e continuemos buscando sabedoria e conhecimento em Deus, para que possamos ser mais fortes contra as ciladas do inimigo.